E aí, moçada, beleza? Então, me pediram para fazer um react, certo? Eu ia fazer o react hoje, mas eu tô muito cansado. Fiquei o dia inteiro na rua, lá na casa, lá na obra lá, tá? Então eu cheguei muito cansado, fui dormir tarde ontem, deveria estar dormindo já, não consegui dormir, tem que fazer mais um vídeo aqui. Postei 2 vídeos aí de cilindros, tá? Um porque me pediram um auxílio, né, daquele pessoal do quartel lá, me pediu auxílio. E o outro, como eu uso os dois lados da folha, eu falei, já vou imprimir outro desse cilindro e já vou fazer. Daí fiz um do ITA aí também, tá? São problemas bons, tranquilos, não muito difíceis, mas problemas bons. Então dá uma olhadinha lá, treina ele, verifica aí, tá bom? Eu ia fazer um react, mas daí não deu tempo, tá muito tarde, tá? Eu tô cansado, tô até um pouquinho de dor de cabeça, porque indo dormir depois da meia-noite e acordando 6 horas da manhã, né? Eu tenho dor de cabeça quando eu durmo pouco. Dormir pouco me dá dor de cabeça. E eu não gosto de ficar tomando remédio, né? Porque se a dor de cabeça, se eu tenho dor de cabeça, é porque eu fiz alguma coisa de errado, ou porque tem alguma coisa errada comigo. E o erro é que eu tô dormindo pouco, né? Então a solução não é tomar remédio, porque eu tomo remédio até cura, né? Mas eu continuo dormindo pouco, eu não recupero o sono. Então é essa a questão que tem que regular, é o sono, né? Mas vamos lá. Então, como eu não vou fazer o react, né? Aí você fala, mas react do quê? Eu ia reagir a um vídeo que eu recebi pro WhatsApp, tá? E ultimamente eu estou muito crítico em relação a algumas coisas aí, então eu queria realmente expor isso que eu tenho visto aqui e gostaria de falar para vocês. Mas vou falar mais um pouquinho sobre os Estados Unidos hoje. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 9 anos, né? Claro que eu não fui sozinho, fui com a minha família. Meu pai foi fazer uma pós-graduação lá. Nós já tínhamos nós já éramos em 4 filhos, né? Eu era o terceiro, né? Tinha 2 irmãs mais velhas, eu e o mais novo. O mais novo eu acho que tinha o quê? Se eu tinha 9, ele devia ter 2 anos. Era bem criancinha, né? E, e aconteceu umas coisas interessantes lá, sabe? Logo que a gente chegou, meu pai, minha mãe e nós 4, né? Andávamos todos juntos na rua. E, porra, quem tem filhos ou quem é de família numerosa sabe como é complicado para o pai e para a mãe segurar 4 crianças, né? O menor tinha 2 e o maior tinha o quê? 13, 14 talvez, tá? Deixa eu ver. 14 anos. A maior tinha 14 anos. Então era tudo piazada, tudo criancinha, né? E tem que manter a rédea curta, não, tudo junto aqui e tal, né? E num país desconhecido, meu pai eu acho que era um pouquinho bicho do mato, né? Meio timidozão, coisa assim, né? E daí aconteceram algumas coisas assim, fomos numa loja, aí eu mexi num negócio lá, né? A gente via coisa que nunca tinha visto, né? Lareira, por exemplo, nunca tinha visto lareira. E a gente foi numa loja lá e tinha uma lareira lá, né? E ela tinha uma cortininha assim, daí a gente puxava uma correntinha assim e abria a lareira. Aí puxava o outro lado, fechava a lareira. Aí um puxava de um lado, outro puxava do outro. Aí, não, eu que quero abrir. Tuf, estragou o troço, né? E daí ficamos assim, né? Aí tal, aí quando a gente saiu da loja, o cara lá da loja apareceu na porta e blá, 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 falou não sei o que pro meu pai. Meu pai olhou assim, não entendeu, né? Não sabia falar inglês direito. Aí ele já entendeu que a gente tinha feito umas cagadas e já deu umas cacetadas na gente. Tá louco, cara. E daí eu acho que a partir daquele dia ele ficou, pô, tem que manter esses moleques na rédea curta aí, né? Que ficou fazendo bagunça aqui e tal, né? E eu era o terceiro, né? O terceiro diz que é o mais atentado, é o que mais apanha, não sei o quê. Eu sei que eu era o que mais apanhava, né? Com certeza eu era o que mais apanhava. E meu pai, né, manteve uma rédea muito curta ali comigo e firmeza e tal, né?
É só quem tem filho mesmo e sabe como é que é o negócio que entende, né? E a pressão também é, né? Por exemplo, hoje eu dei uma bronca ali no meu filho, né? Uma bronca nada, assim, uma bronquinha, né? De nada. Por quê? Porque eu tô cansado, né? E daí eu chamo ele e ele tá fazendo outra coisa, eu vem cá, e ele não vem, aí daí eu já fico nervoso, né? A paciência, quando a gente está cansado, quando a gente sofre muita pressão de coisas, de sono físico e etc., né? A gente acaba despejando em alguém, né? Então, meu pai teve trabalho com isso, né? E ele acabou despejando na gente, mas eu senti bastante isso aí, sabe? Ah, o caçula não, ninguém despeja em nada, né? É que nem você ter um cachorrinho pequenininho assim, ai que bonitinho, todo mundo gosta. Agora você tem um cachorro grande, bagunceiro, você dá logo umas porradas nele, né? Agora no pequenininho você não dá tanta porrada. Você nem dá. Você, coitadinho dele, vem pra cá. Então o caçula sempre tem aqueles cuidado maior, né? E eu lembro assim que no começo assim foi meio complicadinho, daí depois nós fomos pra escola, tal, né? E eu não sei por que cargas d'água. Eu não sei por quê, mas não lembro exatamente a razão. Não sei se o professor chamou meu pai lá, reclamou alguma coisa. Eu sei que na escola eu não tive muita moleza não, sabe? Meu pai pediu pro professor ficar de firmeza em cima de mim e todo dia, antes de ir embora, eu tinha que ir lá perto do professor, o professor fazia um bilhetinho e mandava para minha casa. E o bilhetinho às vezes ia assim, não, ele se comportou bem, normal, tá, blá, 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 blá. Mas às vezes ia lá assim, ele fez uma baguncinha, ele fez assim, conversou um pouquinho. Aí chegava em casa, meu pai lia aquele bilhetinho, bé, 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 só pressão, 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 né? Porra, eu não tinha paz, né? Eu era vigiado o tempo todo, né? Então, foi foda, meu. Foi dose. Foi pesado ali, né? E era só encheção de saco. Raras às vezes era um elogio, alguma coisa assim, né? Era complicado. Mas beleza, né? Nada, nada a ver, né? Bom, o povo, eu morei na Califórnia, né? A gente morou na Califórnia, uma cidadezinha pequena no interior, não era tipo São Francisco nem nada assim, era próximo de São Francisco. Era uma cidade chamada Monte Rey. Monte Rey. Era uma cidade um pouco que era, na verdade, a Califórnia, né? Eu acho que foi comprada do México, aquela região ali dos Estados Unidos, a costa oeste dos Estados Unidos, né? Ela foi comprada, se eu não me engano, do México, ou foi tomada do México, uma coisa assim. Eu não sei a história direito. Nunca fui bom de história e não me interessei. Mas era mais ou menos isso. É uma região que foi anexada aos Estados Unidos, que era antes do México, né? Então, várias cidades ali tinham nomes, tem nomes de mexicano, tem nome hispânicos, né? Então tem San Diego, que é próximo de Monte Rey, próprio São Francisco, né? É um nome hispânico, né? Certo? E a gente morava nessa cidade pequena, era uma cidade interior. E eu digo que o povo americano ali, eles são muito parecidos com o povo brasileiro, por quê? Porque eles são uma mistura de vários outros povos, né? Tinha muitos negros, tinha muitos coreanos, por conta da guerra, né? Eu não sei muito bem a questão da guerra, mas tinha muito coreano. Eu lembro que na minha rua tinha casas ali que moravam famílias grandes de coreanos, tinha assim, tipo uns 7, 8 pessoas dentro da casa, né? E eles não falavam inglês assim, eles falavam tudo coreano, então eu via muito coreano lá. E eu, na época, na verdade, eu não entendia muito bem como é que era esse negócio, por que que tinha muito coreano, mas eles têm muito coreano. E hoje em dia você percebe muito que tem uma mistura de muitos povos lá, né? Então, hoje em dia tem indiano, tem americano, tem hispânicos, tem brasileiros. Eu falei americano, claro, né? Americano todo mundo é, né? Mas tem coreano,
né? Então tem muito povo assim misturado lá, isso é muito interessante. Isso é bem parecido com o Brasil. O Brasil tem italiano, tal, não é o mesmo povo que o Brasil, mas é um povo também misturado, sabe? A questão de segurança lá, né, não tinha problema de segurança assim, segurança no sentido de ser roubado. Aqui não, aqui toda casa tem um muro alto, um- uma grade alta, né? Lá não tinha grade não. Lá as casas ficavam no meio de um terreno que só se sabia o limite entre um terreno e outro porque tinha uma cerca de madeira lá que eles faziam assim, mas era uma baixinha assim, entendeu? E quem tinha cachorro que cercava a casa toda assim com uma cerca de madeira para o cachorro não fazer bagunça, que nem a gente vê em desenho animado aí, né? Tem uns desenhos animados que é bem característico. E não tinha esse problema de segurança, sabe? De assalto, essas coisas, não tinha perigo. A gente, naquela época também, né, era 84, 85, não se falava tanto de sequestro de criança, etc. A gente andava tranquilamente pela cidade. Eu tinha 9, 10 anos, andava. Eu ia e voltava para a escola sozinho. Hoje em dia, Deus me livre acontecer isso aqui no Brasil, né? Mas lá, tranquilamente, né? Quando a gente vê alguma coisa assim no Brasil, a gente se impressiona. Nossa, você sozinho na rua, assim, você não tem medo? Como é que é? Onde é que tá sua mãe e tal? Mas lá, tranquilo. Uma coisa que naquela época a gente já fazia, latinha de cerveja, lá tinha latinha, né? Lá havia, né? Então, as latinhas de refrigerante, de cerveja, bebidas, do modo geral, já era de alumínio. Aqui no Brasil não era de alumínio ainda. Então, quando a gente chegou lá e viu aquelas latinhas de alumínio, nossa, interessante, latinha. E lá nos mercados, qualquer mercado, você podia levar a latinha, eles te pagavam 1 cento por cada latinha. Então, às vezes eu tirava o dia, assim, né, final de semana, alguma coisa assim, saía eu e mais um amigo, e a gente saía pegando latinha na rua, coletando latinha na rua. E cada 100 latinhas era $1. Na minha época tinha muito fliperama. Fliperama era 25 cents, né? O quarter, né? Um quarto do real. Eles gostam de usar muita fração lá, né? Um quarto, um décimo, a dime, a quarter, a penny. A penny é 1 centavo, né? Não, penny não. Não, penny é 1 centavo, penny é 1 centavo. Só que eles usam fração, né? Então, o quarter, que é um quarto, era uma moeda de 25 centavos. Essa moeda de 25 centavos era assim, ó, meus olhos brilhavam com ela. Por quê? Porque uma moeda de 25 centavos era naquelas máquinas, né? Nossa, lá tinha máquina em tudo quanto é lugar, fliperama, aqueles joguinhos de fliperama, eu nunca tinha visto isso, né? E era novo, era começando, então, nossa, eu, pai, me dá uma moeda de 25 centavos e tal, né? Então, quando eu conseguia uma, ia lá, jogava lá, pum, perdia rápido, ia ficar raiva. Mas é interessante, essa cultura, assim, era bem interessante. Refrigerante lá eles têm tudo quanto é tipo de refrigerante. Aqui não, é Coca-Cola, é Pepsi, é Guaraná, não sei o quê. Lá não, lá eles tinham Dr. Pepper, Coca-Cola, Coca Cherry, Coca não sei o que lá, e um monte de porcaria lá. Uns refrigerantes assim com gosto de remédio, uma porcaria. Eu lembro até uma vez que a gente foi no mercado, né? E eu fiquei curioso, né? Tantas opções. Quando a gente vê muitas opções, a gente fica curioso, né? Quer conhecer tudo, né? Aí eu pedi pra minha mãe, "Ó, eu quero uma dessa aqui e tal, não sei o quê. E ela comprou uma pra mim, né? Aí comprei aquela Dr. Pepper. Aí eu tomei assim um pouco, né? Aí tomei e tal. Ela, e aí, gostou? Eu falei, é bom, né? Não queria dizer que tava ruim, né? Porque, pô, gastou dinheiro e tal. Então eu falei, é bom. Aí ela foi no mercado e comprou um fardo de 6 latinhas, que eles vendem aqueles fardinhos assim, com 6 latinhas, né? Com anelzinho, com plástico assim em volta. Comprou um fardo. Eu falei, mãe, você comprou isso aqui? Eu falei, você disse que gostou, eu comprei pra te agradar. Eu falei, não, é ruim pra caramba. Ela falou, agora você vai tomar, a próxima vez você fala a verdade. Né? Tinha essas coisas assim, era bem interessante também. Né? Era bacana, assim, sabe? Era uma cultura diferente, e quando você se depara com uma cultura diferente, né?
qualquer coisinha assim simples é impressionante para você, né? Que mais que eu lembro? Skate, né? Era na época de skate, o skateboard grande assim, andava bastante de skate na rua. Esse negócio de armas, né? Eles realmente têm uma política de arma. Eu lembro que naquela época eu tinha amigos que tinham espingardinha de chumbo, né? Então a gente brincava com espingardinha de chumbo. Se bem que aqui no Brasil eu também tinha amigos que tinham espingardinha de chumbo. Apesar que esses colegas que eu tinha aqui no Brasil que tinham espingardinha de chumbo eram porque tinham morado lá também. Então provavelmente trouxeram esse desejo de lá. Mas aqui tinha, né? Essa espingardinha de chumbo e tal. A gente brincava disso. Sempre brinquei disso na minha infância. Nunca quis matar ninguém, não. Essa é uma coisa interessante. Nas escolas, os alunos tinham armários e a gente colocava. Lá nas escolas, é, não é que nem aqui são os professores que mudam de sala, né? Lá a gente que mudava de sala. Então tocava o sino, a gente saía e ia para outra sala. Tocava o intervalo e ia para outra sala. A gente ficava na escola, começava, se eu não me engano, 8 horas da manhã, a gente saía da escola umas 3, 4 horas da tarde. Outra coisa interessante, quando eu cheguei lá, eu achei o povo lá, eles sabiam menos matemática do que a gente. A gente era mais adiantado na matemática do que eles, né? Pelo menos eu senti do que eu sabia com o que eu via lá, né? Então a gente era mais adiantado na matemática, era interessante. Como a gente mudava de sala, então a gente tinha armários, tinha os lockers, né? Aqueles negócios que você vê em filme aí, né? Americano, que tem aqueles armários. Então, a gente, entre uma sala e outra, a gente passava no armário, deixava alguns livros e pegava outros, cadernos, e ia para outra sala. Isso era coisa interessante. Tinha aula de música. Eu lembro que na escola eu toquei trompete, né? A gente tinha aula de música, então a gente escolhia um instrumento e estudava aquele instrumento até o final do ano. Era bacana isso. Eu toquei trompete, né? E daí a gente podia levar o instrumento para casa. Eu lembro que eu tocava lá, uma bagunça, não tocava nada, né? Só fazia barulho, mas era interessante isso aí. É, esse ensino de música na escola eu gostava, eu achava bacana também. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Bom, as pessoas às vezes me perguntam algumas coisas, mas tem que lembrar o seguinte: naquela época que eu morei lá, eu tinha dos 9 aos 11 anos e meio, né? Então a gente foi, parece que foi no final do ano, ou no começo do ano, agora eu não lembro. Mas lá o verão é o inverno aqui é o verão lá, né? Porque a gente tá no hemisfério sul e eles estão no hemisfério norte. Lá na Califórnia não nevava, mas no inverno fazia bastante geada, semelhante aqui, né? Aqui em Curitiba, né? Aí onde vocês estão, não sei, né? Tem gente aí que é do Nordeste aí não sabe o que é frio, né? Mas aqui faz geada, então lá também fazia geada. Eu lembro que o carro lá não era muito caro. Meu pai comprou um carro lá por US$ 1.000. Só que eram uns carrinhos bem velhinhos, né? Meu pai era econômico, né? Então ele falou: a gente compra um carrinho aqui. E cada carrinho vagabundo, viu? Dava problema pra caramba. Mas era bacana lá. Vendeu o carro assim por US$ 800, US$ 700. E realmente era coisa simples, assim, sabe? No Brasil, o carro paga imposto todo ano, um absurdo. Lá não. Lá o carro é como se fosse uma outra coisa qualquer, assim, que você tem em casa, que você não paga imposto nem nada, é uma coisa mais tranquila, sabe? Bom, também, lembrando que eu tinha dos 9 aos 11 anos, então também não tenho tanta informação a respeito disso. Hoje que eu tenho um pouco mais de informação sobre isso. Eu acho que sobre os Estados Unidos, assim, as pessoas acham que é muito grandes coisas. Eu não gostaria de morar nos Estados Unidos. Eu gosto do Brasil. Pra você ter uma ideia, quando eu tiro férias, eu gosto de ir pro Nordeste. O Nordeste é o meu favorito. É praia, é aquele povo simpático, conversador, sabe? Ó, agora na Bahia eu não gostei não, viu? Tá louco, hein? Bahia, Salvador, é um lixo de cidade, viu? Desculpa aí se você é de Salvador, mas é suja pra caramba a cidade. O povo é mal educado, né?
pedinte na rua o tempo todo. Claro, né? Lula era o pai dos pobres lá na Bahia, então o que mais tem é pobre lá, né? Pobre miserável, tá? Como se isso fosse uma coisa boa, não é nada bom isso, tá? Mas lá tem muito, assim, você não consegue andar direito sem o pessoal ficar te pedindo. E como a gente é branco, né? O pessoal achava até que a gente era estrangeiro, nem falar isso falava, só esticava a mão assim, fazia cara de coitado, toma banho. Ele falou, o que que você quer, rapaz? Aí o cara se impressionava, porque ele falou, é brasileiro. Tá, Salvador realmente não gostei, mas eu morei um tempo lá em, em Salvador, morei um tempo lá em Porto Seguro, né? Na época que eu saí de casa, eu fui para lá, né? Fui para Salvador, Porto Seguro, fiquei lá na Bahia lá uns 3, 4 meses, né? Mas quando eu voltei lá com a minha família agora, né, depois de um tempo, não gostei muito não, viu? Salvador tá muito ruim, muito decadente. O povo lá tem que subir um pouco a autoestima. Mas o Nordeste para mim é o lugar favorito, sabe? Brasil é um lugar maravilhoso. Recentemente eu conheci Manaus, pô, muito bom. Brasil é Brasil, né? Brasil é Brasil. Sinto muito, mas Brasil é Brasil. Eu gosto do Brasil, amo o Brasil. Não trocaria Brasil por Estados Unidos. Tem gente que sai daqui e vai para lá. Tá certo que em termos de política, né? Em termos dessa classe política aí, Brasil é uma desgraça, viu? Em termos de política, segurança, Brasil é uma desgraça, é uma desgraça. Tá? Tem que haver uma mudança rápida nisso aqui. Mas em termos de calor humano, de cidades serem boas para se morar, né? O clima, as frutas, a comida. Pô, o Brasil dá de 10 a 0 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você bobear, você come todo dia só sanduíche, 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 sanduíche. Aqui não, aqui nós temos arroz e feijão. Lá não tem arroz e feijão. Lá não tem arroz e feijão. Aqui nós temos fruta. Lá você vai num supermarket, você compra uma banana por $1. Pô, uma banana $1, faz favor, né? Aqui com R$ 4 a gente leva um monte de banana para casa. Então, aqui as frutas são bem melhores que lá. Mas tinha bastante coisa interessante. Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo por aí, tá bom? Mas se você quiser saber alguma coisa, pergunta aí que eu vou falando, tá? Vamos ver se no próximo vídeo eu consigo fazer um react aí, mostro para vocês o vídeo que eu acho muito interessante, que a gente tem que começar a pensar a respeito disso aí, tá bom? Então é isso aí, vamos estudar. Faz contato aí, o que vocês precisarem aí, vamos conversar, vamos estudar, tá bom? Forte abraço, até a próxima.